Fala, fiel! Tá no ar as principais notícias do Corinthians de hoje. Já chega deixando o like, se inscreve no canal Gigantes do Povo e ativa o sininho para não perder nada. Bora pro vídeo! Vamos falar de Palmeiras e Corinthians. Tivemos um bom derby no sábado e o Pedro Rocha vai contar como é que foi a história desse jogo pra gente. Acabou! Rafael Rodrigo Klein bota ponto final! O que vem depois do jogo? Tirou a zica, estamos mais leve. Até agora a melhor atuação do ano, certo? Nós vai ser campeão da Libertadores, fechou? Cravo o que eu tô dizendo aí. Ô, garotão, coisa linda, a emoção de uma grande vitória contra o rival. É só o capítulo final de uma história que começa muito antes da bola rolar. O jogo contra o Corinthians é decisão. É que os senhores não sabem como é a preparação para um Palmeiras e Corinthians. A gente fica assim, como se fosse jogar, né? Com atenção à flor da pele. Isso aqui é tudo anotação sua? É, rapaz, eu me preparo por dias. Nas anotações do Paulo Andrade estava também a expectativa por uma estreia. A estreia do Paulinho, então, no lugar do Vitor Roque. Mas antes de entrar em campo no segundo tempo, o Paulinho trouxe do Rio de Janeiro a família inteira. Eu tava vendo aqui 10 pessoas, todo mundo com a camisa do Paulinho. Eu falei assim, primeiro, é da família do Paulinho. Segundo, o Paulinho veio pro jogo. Exatamente, tá aí, graças a Deus, retornando aos pouquinhos até conquistar o espaço dele. Chegou chegando a fim de jogo, Paulinho! Quantos abraços que você vai ter que dar na família? Ah, são uns 15 ali, gente pra caramba. Muito feliz com eles estarem presentes nesse dia de hoje, na minha volta. Logo no primeiro segundo de jogo, na saída de bola, Memphis deu um chutão pra fora. Ali era o primeiro sinal de que o Corinthians não estava na sua melhor sintonia. É normal, né? Mas a gente tinha falado isso, de levar o time já mais para frente. Não sei se vai acontecer várias vezes, mas dessa vez a gente tentou fazer isso. Mas isso não foi trabalhado. Isso não foi trabalhado. Eles tomaram essa decisão, saiu errado, mas não influenciou nada. O pior ainda estava por vir. Um bombardeio alviverde, que começou com Gustavo Gomes. Tonelli sensacional! E logo na jogada seguinte, Piquerez, colocado no cantinho, fez 1-0. Gol! Ele tá gostando da brincadeira de balançar as redes! Logo depois de Felipe Anderson chutar na trave, Emiliano Martinez acertou esse chutaço. Golaço! Um gol inesquecível! Um gol num jogo desse tamanho! O Palmeiras é um rolo compressor pra cima do Corinthians! Aos 19 do primeiro tempo, a partida já estava resolvida. São 4 vitórias consecutivas, mas a empolgação do torcedor palmeirense vai além dessa sequência. É que aqui, contra o Corinthians, o torcedor viu que para muita gente foi a grande atuação do ano. Típico jogo de Abel Ferreira e agora é a virada. Hoje temos que jogar a Palmeiras, é ser competitivo. Eu sabia que o Abel Ferreira extrai mais esse elenco aí, tranquilinho. Enquanto eles ganham o Paulista, a gente briga por coisas maiores, sempre. Estamos encontrando um bom futebol, encontrando resultados positivos, que é o que mais conta. No segundo tempo, teve bola na trave do Facundo Torres logo no início. No travessão! Gol anulado do Vitor Roque por impedimento. O Mikael estava um pouco à frente na interpretação do PC. Segue encantado o gol do Vitor Roque. E uma sensação de que 2-0 foi pouco, ficou barato. Tava em outro mundo, Memphis. Hoje poderíamos e devíamos ter feito mais 2 ou 3 golos, mas não conseguimos. Quanto ao Olé, é normal. Afinal, que tínhamos que ganhar, nós ganhamos. Nós fizemos o Paulistão praticamente sem reforços. O nosso melhor jogador no Paulistão lesionou-se, nunca mais jogou até à data de hoje. São factos. Jogamos tão bem, ou melhor se calhar do que hoje. A diferença é que as bolas não entraram. O que vem depois de um derby como esse é o passe livre para sonhar. Mundial vamos ganhar também. Em cima do sítio, 3-0. Em cima de tudo, fazer a limpa ali, a limpa. Sabe como é que é a limpa? É Palmeiras, rapaz. Caioba, o meu comentário é que o Palmeiras jogou uma terceira rodada como se fosse uma final e jogou uma final como se fosse uma terceira rodada. Uma postura completamente diferente, e você tá perfeito. Ontem, nesse final de semana, o Palmeiras jogou para decidir, para jogar um clássico contra o maior rival e fazer a diferença. Na final do Paulista, estava meio que travado, jogando muito na bola aérea.
conseguiu aliar rendimento e resultado. E é isso que se espera de um elenco tão qualificado e um treinador de ponta como o Palmeiras tem. Bom, vou aproveitar para elogiar a matéria do Pedrinho, pegou vários personagens ali do clássico e tiveram 2 episódios polêmicos, né? A gente vai mostrar aí para vocês, vamos colocar aí na tela, a torcida do Palmeiras não revide aquela cabeça de porco que jogaram na Arena Corinthians, jogaram no sábado uma cabeça de galinha, o juiz viu, colocou na súmula ali 2 cabeças de galinha, na verdade, né? Então teve esse episódio da torcida e também tiveram cantos homofóbicos da torcida do Corinthians direcionados ao Ángel Romero, da torcida do Palmeiras, desculpa, né? Clássico, torcida única, então vamos ouvir aí esse episódio. Bom, lembrando que atitudes como essa reforçam, né, a homofobia no futebol e pode gerar violência, morte, enfim. Queria que você comentasse, Caioba, em cima disso. E punição para o clube. É pouco inteligente você ter esse tipo de atitude. Tem várias formas de você se manifestar. A galinha, o Corinthians foi punido com portões fechados quando jogou a cabeça de porco. O grito homofóbico também está previsto o tipo de punição. Então você acaba prejudicando o clube. Não cabe mais esse tipo de comportamento. Exato. Boa, Caioba. Porque foi aparecer no ataque no último ou penúltimo lance do jogo e uma atuação muito abaixo. E o Palmeiras jogando um futebol convincente, atrativo, focado. Edu, estavam atravessados com o Corinthians. Não, estava atravessado e foi atropelado. Tinha que ter feito mais, 3-4, né, nesse jogo daí. Mas você vê realmente a postura do Palmeiras, Renata, desde o início do jogo. Eles sabiam que eles estavam mordidos porque perdeu uma final de campeonato, né, principalmente para o seu maior rival. Né, depois de 6 anos o rival não tinha ganho nada, aí ganhou em cima do Palmeiras, aí parecia que ganhou o título mundial. Né? E para você ver... Mundial, né? Que vocês não sabem o que é ainda. Ah, sabe sim. Para você ver, dos últimos 12 gols aí que o Corinthians tomou, 10 foram no estrangeiro. Então, de repente, se falar espanhol com o Corinthians já treme, entendeu? Você e o Cicinho andam trocando umas ideias aí. Foi, não foi, Cinho? Né? Piquerez... Pesquisa tudo. Piquerez, então, fazendo gol, jogando muito bem. Gustavo Gomes, como sempre, entrando ali. E o que me chamou mais atenção ainda, Renato, o Felipe Anderson encaixou naquela posição ali. Ele é tipo um ala, né? Que marca ali, sabe jogar. O Fux também está jogando muito bem. Então, eu acho que o Abel encontrou a equipe do Palmeiras, jogando com 3 zagueiros, mais reforçado ali no meio de campo, né? E a grande surpresa nossa, o Paulinho entrou muito bem, né? Depois de muitos meses fora, ele entrou, parecia que nem estava fora de ritmo, né? Por mais que ele ficou bastante tempo. E também... destacar também o Vitor Roque. Por mais que o gol, né, saiu o gol, mas foi anulado, ele está lutando, está brigando. Ele só tem que ficar um pouquinho mais ali no meio, ali entre os zagueiros, porque a bola vai sobrar para você. E com certeza, Vitor, vai ser quarta-feira, hein? Rona, poupou na Sul-Americana, esperando o Clássico, que é um jogo sempre diferenciado, e não jogou bem, não jogou nada. O Corinthians numa atuação muito distante daquelas do Campeonato Paulista. Poupar não é a palavra certa, poupar, né? Porque o departamento médico está cheio, né? E se a gente for ver ainda mais as peças que funcionavam... Que o Memphis nem viajou para a Colômbia, né? Não, o Memphis não. Ele ficou em cima da bola só na final do campeonato aqui, depois deu um chutão desse aí. Mas é verdade que o lance mais polêmico não foi essa saída de bola do Memphis, como estão falando. O lance mais polêmico foi o carrinho criminoso que o Gomes deu no Yuri Alberto. Já está reclamando do juiz? Não, eu não tenho que reclamar nada. Estou dizendo que o lance crucial da partida, né? O lance mais violento da partida. Agora, uma jogada, um chute, não é normal. Agora, o que não é normal também para o Corinthians tem que rever muito essa defesa, essa zaga do Corinthians e os 2 alas. Estão deixando... Quem se salvou ontem, eu concordo com o Edu Dracena. Eu concordo com o Edu Dracena que era para ser mais. Se não fosse o Donelli com 2 defesas que ele fez aí, poderia ser uns 4-0. Aí poderia até cair. Muita gente aí. Mas a verdade é que o Corinthians necessita urgentemente fazer contratações para a zaga e para as alas, porque a verdade é que o Corinthians fica um time medíocre. Foi um time medíocre, errando bolas. E os zagueiros... Crise do Corinthians agora. Os zagueiros... O Campeonato Paulista está em crise agora. Se não voltar o Angeleri, lá o lateral, que é muito bom, Fabrício Angeleri, se não voltar essa turma, o Hugo, se não voltar... Gustavo Henrique deve voltar também. Tem que voltar, porque pode fortalecer o setor. E precisa contratar. O Corinthians precisa contratar mais um zagueiro. É só fazer como todo mundo faz aí, troca.
Pega o zagueiro aqui, pega o Ramalho, pega o Félix Torres. Sem dinheiro você vai contratar jogador bom. Talvez alguém consiga contratar o Félix Torres. Todo mundo fala aquilo no Equador, na seleção do Equador. É o goleiro? Ele também tá fora, mas o Donelli foi bem. O único que se salvou aí foi o Donelli, que era o vexame, estava marcado aí, era para ser maior o vexame. Ah, mas aí eu pergunto, Cicinho, você que tá neutro nessa história, o Palmeiras não deixou o Corinthians jogar, não é por aí? Exatamente, o Palmeiras entrou para jogar um clássico, enquanto o Corinthians não é. A gente analisa, né? Você para assistir um clássico. A largada, o cara... Não é possível que o treinador ensaie uma jogada daquela ali que o Memphis fez. O Emiliano falou que isso não foi combinado, não foi ensaiado. Você já vê que ali já não... O comando já é dos atletas dentro de campo. E você vê um Palmeiras com uma postura de quem quer vencer. O Palmeiras em 20 minutos matou o jogo. Só não fez mais por quê? Porque o Corinthians também não agrediu. Porque se o Corinthians fosse para cima do Palmeiras, aí ia tomar mais. A defesa do Donelli com o zagueiro caindo sentado dentro da área. Então, o Palmeiras, ele jogou tranquilo. Ele fez 2 gols e procurou, falou, se sair mais, beleza. Agora, se o Corinthians apertar igual das vezes passadas, nós vamos enfiar mais. E foi o que aconteceu. Um time que queria jogar, um time muito bem treinado, com outro que vai empurrando com a barriga, vai ganhar 1, 2, depois vai perder 4 e por aí. O Corinthians é isso. Muita gente cobrando uma grande atuação do Palmeiras e ela veio. E justamente no jogo mais difícil até agora, 3 rodadas, ok, mas é o que temos na Série A. Edu, e foi jogar bem, foi encaixar, foi virar aquele time para elogios justo antes do meu Inter. Que coisa! Por que não escolher um pouquinho depois? Mas você vê que, né, como o Abel conhece, né, o seu elenco, os jogadores, né? Por mais que, de repente, o momento do Palmeiras não estava tão bom, mas estava ganhando. Acho que, se não me engano, perdeu 2 ou 3 vezes no campeonato, até agora, né? No Paulista. Né? Foram 2 derrotas, né? Então, até agora. E não estava performando. Só que no sábado, a equipe performou e ganhou. E eu acho que isso que dá um alento para o torcedor. O torcedor acreditava no trabalho e acredita ainda no trabalho do Abel. E os jogadores estão dando a resposta dentro do campo. Então você vê que tem jogadores que colocam a bola no chão para jogar, né? Tem aproximação, os jogadores já estão se entendendo mais. E a reformulação, Renata, requer um tempo. E esse tempo foi agora, né? Esses meses agora. Então, agora, daqui para frente, o Palmeiras possa melhorar cada vez mais em busca dos objetivos. Reformulação que